Agora, eu vou dar um passinho atrás. Me conta como é que foi essa experiência sua no Canadá lá, 7 meses. Como é que foi isso? Primeiro, eu tenho que falar que foi uma mudança completamente drástica de temperatura, porque, como eu disse, eu saí do Rio de Janeiro dia 20 de janeiro, então, verão e Rio de Janeiro, Rio 50 graus, e eu fui para a sensação térmica de -30 em Montreal. E foi terrível, porque para uma carioca, qualquer frio eu já tô congelando. -30 foi um pesadelo. Mas o que eu posso falar é que eu sou completamente apaixonada pelo Canadá. Eu passei 7 meses lá e foi uma vida diferente do que eu vivo aqui em Portugal, porque aqui eu estudo, mas eu vivo, né? Então, eu tenho a minha casa e eu cozinho, eu lavo, dona de casa, também estudo. E lá eu estudava em uma escola de línguas e eu morava com uma host family, então era diferente, né? Porque tinha ali uma mãe que cuidava de mim, cuidava das alimentações e tudo mais. Só que foi uma experiência incrível, eu gostei muito. Eu acho que, assim, se todas as pessoas tiverem uma oportunidade de fazer um intercâmbio, e eu sei que é uma coisa privilegiada, que não é todo mundo que consegue, mas se a pessoa tem uma oportunidade, eu acho que é maravilhoso. E eu acho que é maravilhoso por mim, que amei a experiência, e também acho que é maravilhoso por uma pessoa que foi e não gostou, porque eu acho que é importante a gente ir e tentar, porque se a gente ficar só no Brasil o tempo todo, o Brasil é maravilhoso. Eu amo o Brasil. Sempre que eu posso, qualquer oportunidade, eu volto para o Rio de Janeiro. Eu amo a minha cidade. Só que eu também acho que a gente precisa sair um pouco e ver outras oportunidades, conhecer outras pessoas, outras culturas. E o Canadá foi um dos lugares que eu me senti mais segura como mulher, e principalmente porque eu tinha 18 anos na época, então foi a minha primeira vez morando sozinha, foi a minha primeira vez desbravando uma cidade completamente desconhecida sozinha. E foi uma experiência, assim, incrível. E eu falo hoje que se um dos lugares que eu puder escolher para morar e trabalhar daqui a alguns anos, eu com certeza escolheria o Canadá. Foi um lugar que me acolheu muito, assim, as pessoas são maravilhosas, tem muitas culturas diferentes, porque tem gente do mundo inteiro, o inglês, para quem sabe inglês é ótimo, para quem quer aprender francês é ótimo, mas você também consegue se comunicar em português, porque tem brasileiro a rodo, então... Em qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? Qualquer lugar do mundo tem brasileiro, é só você gritar que você vai achar um. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, foram 7 meses, assim, de muito aprendizado, e eu acho que eu cresci muito também como pessoa, assim, de estar pela primeira vez em outro país. Então, tipo, no começo eu estava muito aflita, porque é isso, eu já falava inglês, só que tinha todo problema em volta de, tipo, eu tô sozinha e eu era muito tímida e eu não sei se vou fazer amigos e eu vou ficar 7 meses aqui sem conhecer ninguém. E no final eu vi que tudo deu certo. Então, tipo, pra mim, eu acho que desde aquela época o lema é: tá com medo? Vai com medo mesmo, porque não tem o que fazer. Então, tipo, vai, fala. Tanto que hoje eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, o que antes eu não era, eu não falava. Eu chegava nos lugares e eu me camuflava junto com a parede, eu não falava nada, não participava de nada. Então, assim, para eu fazer uma amizade, ai meu Deus, era muito difícil. Hoje em dia, eu chego em qualquer lugar e eu, ai gente, olha, e começo a falar, e assim, Legal. e para me mandar calar a boca é muito difícil, porque eu tenho muita coisa para falar. Não, você é muito simpática e dá para ver claramente a desenvoltura que você tem no falar, né? Ou Ai, seja, um talento que você tinha, né? E que estava adormecido por medo, né? Pela timidez, né? Ou ainda era muito jovem ainda, então tinha outras coisas. Mas sabe uma coisa, Catarina, que é muito curiosa com todas as pessoas que eu converso, que fizeram algum tipo de intercâmbio que fosse de um mês, todas elas incentivam outras pessoas a fazer. Parece que existe uma pessoa pré-intercâmbio e uma pós-intercâmbio, né? Quando se fala de imigração mesmo, que é o que você está fazendo hoje, né? Você está 5 anos, você falou fora, né? Mais ainda, né? É um outro tipo de construção que a gente tem na nossa vida, né? A gente vira uma outra pessoa. Eu estou em Braga, estou vizinho aqui a você. é. Eu também estamos pertinho. Mas eu falo isso para as pessoas, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro também, da capital, e eu fui para São Paulo em 2016. E eu vivi em São Paulo, mais ou menos, né, de 2016 até 2023, até 22, né, até dezembro, janeiro de 22. E parece que para mim foi a maior ruptura da minha vida. Foi mais difícil sair do Rio para São Paulo do que sair de São Paulo e vir para Portugal.
porque aqueles medos, aquelas coisas todas, aqueles temores todos já haviam sido, aquele cordão umbilical já havia sido rompido. Então, hoje eu fico pensando assim, qual é o próximo? Qual é o próximo? Já fico pensando numa próxima oportunidade. E você já deu aqui claramente essa informação que eu ia te perguntar. A diferença, né, que você teve do impacto da França ali, da experiência que você teve da França com o Canadá. Você já disse claramente que foi o oposto, né? Você foi muito bem tratada, né? Sim, eu acredito que o Canadá, por ser um país tão miscigenado, com tantos imigrantes, as pessoas estão mais abertas a entender diferenças e abraçar outras culturas. E eu voltei na França, voltei até recentemente, fui para Paris, eu fui muito bem tratada, falando francês agora, mas eu também acredito que agora é diferente também, porque, por exemplo, eu fui para Paris em 2011, era tudo muito diferente, você não tinha a facilidade que a gente tem hoje de um Instagram, de um YouTube, qualquer coisa. Então, hoje todo mundo viaja muito. Então, eu sinto, por exemplo, que quando eu cheguei aqui em Portugal em 2019, tinha portugueses, obviamente, tinha brasileiros, obviamente, mas tinha algumas outras culturas, pessoas de outras nacionalidades, mas coisas pontuais. Por exemplo, eu na minha faculdade tem muito moçambicano, cabo-verdiano, porque para estudantes falantes da língua portuguesa, né, de países da língua portuguesa, a gente recebe um desconto, como se fosse uma bolsa, então também tem. Mas eu sinto que hoje, em 2025, você anda na rua, você vê muito mais gente de muitas outras nacionalidades que 5 anos atrás a gente não via tanto. Então, imagina, de 2011 até hoje, mudou muita coisa em Paris. E apesar deles terem, da gente ter essa visão que os parisienses são muito chatos, muito fechados, o que realmente alguns são, hoje é muito mais tranquilo também, porque eles, querendo ou não, já se acostumaram que eles são uma cidade e não tem como, é turístico, as pessoas vão para lá visitar, então hoje eles tratam as pessoas um pouco melhores, mas eu sinto sim que com certeza no Canadá, qualquer pessoa que chega lá é muito bem-vinda, porque eles estão mais acostumados com as pessoas indo, procurando trabalho, escola, etc. Então lá as pessoas são super queridas, em 7 meses se eu encontrei uma pessoa que me atendeu mal, foi muito. Uhum. Isso é interessante, isso é muito interessante, porque o brasileiro, né, ele tem essa fama, né, de ser caloroso, né, o turista, ele gosta muito do brasileiro, né, quando ele visita o Brasil, né, ele elogia muito a forma como o nosso povo lida com eles, né, e a gente acaba tendo, naturalmente, isso é um tema chato, naturalmente, mas tem a questão de xenofobia, tem esse tipo de preconceito, essas coisas sempre acontecem, mas existem algumas nações, né, que você consegue, às vezes tem até um estigma mesmo, você vai lá, francês é chato pra caramba, não sei tem essas coisas, eu falo isso que eu sou descendente de francês, então eu brinco com isso, né, então é uma verdade assim, né, tem gente de todo tipo em todas as nacionalidades, é claro, mas é uma coisa que fica meio que uma caricatura, né? Fica meio que uma brincadeira já de francês. Tem até um humorista francês no Brasil hoje em dia, né? E ele sempre brinca com isso também. Que o francês, nem o francês aguenta o francês, né? Umas coisas assim.